Saudações, hoje é 9 de novembro de 2022. Eu estou passando por umas situações pessoais verdadeiramente enervantes, que curiosamente tem tudo a ver com isso que acabou de acontecer aí, para quem está mais informado, sobre o fechamento do canal do Monark no YouTube, que eu nem sabia que existia, e que ele ficou sabendo ao vivo num dos seus programas lá, num debate dele com o Arthur Duval, e nós tivemos que aguentar Arthur Duval sendo o adulto da sala, porque o Monark é verdadeiramente idiota, absolutamente retardado. Então vamos lá. Ocorre que o Monark defende uma ideia de liberdade tão imbecil que ela é autodestrutiva. Ele está nesse momento defendendo a liberdade de você divulgar um conteúdo evidentemente fraudulento. E como se trata dessa questão eleitoral lá, o famoso vídeo do tal do argentino farsante lá, e ele teve a conta dele derrubada pelo TSE por conta disso. Afinal é um grande influencer e ele tem que ser vigiado. Aí ele quer questionar, mas isso aí é uma ditadura, você está violando minha liberdade de repassar informação. Então vamos lá. Sempre que você tiver a oportunidade, falar para o indivíduo algo mais ou menos o seguinte: você não pode fazer uma defesa de liberdade que pressupõe a destruição do fundamento da liberdade. Porque o que é? Liberdade não é um fator essencial. Ela não é uma fundação em si. Ela tem que se basear em alguma coisa. Se eu hoje sou livre para pegar um carro e dirigir, primeiro porque eu cresci, eu tenho a capacidade de dirigir, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu sou maior de idade, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro. Eu tenho as minhas crianças pequenas, meu filho de 5, 6 anos, ele não tem essa liberdade, porque ele não tem a capacidade de exercê-la. Ele tem que primeiro absorver uma série de conteúdos, aprender, treinar, assumir responsabilidades para ele poder ter esses níveis mais altos de liberdade. Sendo assim, a liberdade depende de uma série de outros fatores. Para pegar o exemplo mais crucial que está em jogo nesse exato momento, para que você faça escolhas livres, é absolutamente fundamental que as opções que estejam colocadas para você sejam claras. Porque se você for induzido ao erro por escolhas farsescas, por manipuladores, você evidentemente não está sendo livre para escolher coisa alguma. Então pega uma situação bem simples, você tem lá duas opções, amigo. Você pode ir por essa porta aqui para ir para tal lugar, ou você pode ir para aquela porta ali para ir para um outro lugar. Só que o camarada colocou uma armadilha na porta tal que vai te matar, e ele não te avisa. Aí você vai, toma uma decisão baseada no universo de coisas que você tem à sua disposição, está ao seu conhecimento, sem saber que ali tem uma armadilha que vai te matar, ou faz qualquer outra coisa. Você exerceu sua liberdade? Não, você foi enganado, porque algum canalha, algum farsante sabotou o fundamento primário da sua escolha livre. E o que o Monark faz é defender o direito desses farsantes de causar esse dano, desses canalhas de mentirem, de induzirem as pessoas ao erro, de induzirem as pessoas à autodestruição. É por isso que essa ideia de liberdade absoluta, de liberdade de expressão não faz sentido, porque isso é permitir aos farsantes, aos criminosos, aos calhordas, que destruam a liberdade dos outros por meio de toda sorte de golpe, mentira e manipulação. E se você não inibe isso, você destrói a liberdade geral. Nem uma pessoa extremamente desenvolvida, capaz, esclarecida, vai ter possibilidade mais de fazer escolhas livres, porque as opções que são dadas para elas são falsas. Então por isso que não faz sentido essa defesa alucinada de liberdade, como se fosse um fundamento de alguma coisa. Sem contar a ideia de o cara não sabe nem o que é expressão, no caso, expressão de opinião. Uma coisa é você opinar pelas coisas, você dizer aquilo que você acha baseado em informações reais. Outra totalmente diferente é você repetir mentira, coisas que são comprovadamente falsas e que evidentemente causam estrago, induzem as pessoas ao erro, prejudicam deliberadamente e destroem sua capacidade de exercer a liberdade. E aí você tem o grau de autismo, de estupidez de um formador de opinião com milhões de seguidores, como esse Monark, ou a turma do libertarianismo, ou anarcocapitalista, esse bando de imbecil. E o que isso tem a ver com o que está me acontecendo nesse exato momento? O que está me acontecendo foi que alguma divindade tomou a liberdade de lançar um raio na rede elétrica, de uma rede elétrica que foi privatizada há pouco tempo pela liberdade de mercado, mora aqui há 33 anos, nunca tinha acontecido, de cair um raio e destruir minha TV, destruir meu radiador, destruir minha fita de LED, destruir meus equipamentos todos. Porque antes
sabe-se lá, porque linda coincidência, a empresa estatal, isso não acontecia. Mas agora que privatizaram a porcaria da empresa, está acontecendo. E aí, entre outras coisas, olha só, eu tenho que entrar em contato com a porcaria da Claro, que é uma empresa privada que se beneficiou da privatização do sistema da Telebrás, para dizer para eles que o meu roteador foi destruído por um raio. E eu não tenho como dizer isso, porque os desgraçados desses liberais desenvolveram um método de liberdade de mercado que põe todo mundo para fora, não tem mais nenhum operador humano, eu não consigo falar com nenhum ser humano, eu só falo com um algoritmo idiota que sabe-se lá porque alterou meu endereço, que é o mesmo há 30 anos, que está lá cadastrado como sempre, e o desgraçado errou meu endereço e agora aparece meu endereço errado ali. E não existe a opção de eu dizer, corrija meu endereço, porque eu vou mandar a visita técnica vir e o desgraçado vai para o endereço errado, porque algum imbecil lá dentro cometeu esse erro e eu não tenho nenhuma forma de entrar em contato com eles para informar da porcaria do erro. Aí os caras vão, mudam minha visita técnica sem me avisar e estão dizendo que eu estou querendo substituir por uma nova tecnologia, um upgrade do plano. E eu não quero um upgrade do plano, eu só quero dizer para um desgraçado maldito que a porcaria do meu roteador foi destruído por um raio. Tem que trocar o roteador, porque ele é um equipamento absolutamente exclusivo, que não tem como eu substituir por qualquer coisa equivalente. E eu não tenho como dizer isso. E aí me vai vir uma porcaria de uma visita técnica para um endereço errado, porque os imbecis resolveram alterar um endereço que eu sempre tive, e eu não tenho como entrar em contato com eles, porque não tem mais atendimento humano. Coisa que não acontece nas empresas estatais. Se você precisa reclamar de qualquer coisa na CAESB, você se dirige até um atendente ao vivo. E até a Neoenergia, que foi privatizada recentemente, que era a série recém-privatizada, pelo menos ainda tem, embora não por muito tempo, um atendimento ao vivo. Eu consegui me informar nesse atendimento ao vivo do que eu preciso fazer para, por exemplo, solicitar uma requisição de um ressarcimento do meu equipamento que foi destruído por uma sobrecarga na rede elétrica, e não fui só eu. Grande parte dos meus vizinhos também tiveram danos. Mas pelo menos ainda existe um atendimento. Se não, pessoal, pelo menos um atendimento humano telefônico. Ao passo que nessas empresas totalmente privatizadas há muito tempo, eles estão banindo toda e qualquer forma de fator humano. Então eu não tenho como falar com ninguém e só tem um algoritmo idiota e estúpido que te joga em loops infinitos de WhatsApp, de atendimento telefônico, que não resolvem porcaria nenhuma. E amanhã esse desgraçado vai vir aqui na visita técnica, não vai achar. Aí, por sorte, se ele me ligar, aí como ele é um ser humano, aí eu consigo explicar para ele o problema. Mas isso, nem isso acontecer. E se me ligar uma porcaria de um programa idiota para me fazer um monte de perguntas que não tem como dar nenhuma resposta satisfatória. E tudo isso aconteceu por quê? Porque a praga do liberal achou que seria mais liberdade, mais felicidade geral você entregar nossos recursos naturais, nossas infraestruturas públicas para o setor privado fazer o que bem quer e ter a liberdade de nos ferrar do jeito que eles bem quiserem. Em suma, destruindo nossa possibilidade de tomar as nossas devidas escolhas com base em informações concretas que têm que ser tratadas de igual para igual entre seres humanos. Até isso eles estão tentando arrancar da gente, a capacidade de falar com outros seres humanos. E chamam isso de defesa de liberdade. E tá agora então um bando de imbecil aí fazendo manifestações bolsonaristas, né? Pedindo intervenção federal already, né? O grau de demência desse pessoal. E tem lá um Paulo Cogos assumindo que utilizou dinheiro público na sua campanha para usar contra o Estado, porque ele é anarcocapitalista, conservador. Vocês já pensaram o nível de demência que alguém precisa ter para ser um anarcocapitalista católico? Católico, uma instituição hierárquica, burocrática, sempre esteve bem relacionada com o Estado, que jamais, sob hipótese alguma, condenou qualquer forma de formação estatal e que jamais, em hipótese alguma, abençoou qualquer tipo de organização econômica vagamente parecida com o capitalismo. Pelo contrário, existem encíclicas papais condenando o capitalismo liberal. Uma igreja que sempre esteve orientada a uma relação com o Estado, baseada numa Bíblia que jamais poderia sugerir qualquer coisa associada a uma forma de anarquismo e muito menos de capitalismo. Pelo contrário, na Bíblia tem declarações formais de respeito às instituições governamentais estatais, e tem um imbecil que é um católico que se diz anarcocapitalista. Vê o estrago que a liberdade de qualquer fundamento causou nesse pessoal?
Mas bem, esse vídeo é praticamente um desabafo. Eu já tenho um outro vídeo pronto, mas eu não tenho como subir, porque eu tô gravando aqui, mas eu não tenho acesso à internet a não ser por telefone. Não posso fazer esse upload por telefone, porque eu estou sem internet, porque a porcaria da operadora privada não é capaz de entender uma situação simples, porque não tem um ser humano para me ouvir. Ainda tô gripado. Eu sou o Marcos Valério XR em 9 de novembro de 2022. Obrigado por sua atenção e por serem seres humanos me ouvindo e não algoritmos malditos que vão, no final das contas, me oferecer alguma série de opções algorítmicas. Digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, e não tem nem opção de reclamação, tem opção de elogio. Vou tomar no meio do cu.